Pessoal, continuando o estudo dos sons das letras em inglês, nós vamos falar hoje sobre as letras, as vogais E e I. Inicialmente, a gente mostra, nós trabalhamos com um padrão do alfabeto fonético internacional, que é um padrão internacional, como o nome já diz, e é utilizado, né, pelos principais dicionários de sinônimos de línguas, em qualquer idioma. Trabalhamos também com os dicionários, principalmente com Cambridge e com Oxford. Existem outros, conforme eu vou mostrar na frente, também com o ChatGPT. Para aqueles que quiserem aprofundar, geralmente a gente adiciona essa apresentação em PDF e alguns textos também sobre o assunto, que vocês podem acessar através da nossa biblioteca, que está nas nossas bibliotecas das nossas redes sociais, e o link vai estar sempre na descrição dos vídeos, no YouTube, no Facebook. Também pode acessar através do QR Code que sempre está na tela. Conforme eu disse, né, uma série de dicionários aí, cada um vai escolher o que for mais interessante para ele. E os dicionários, eles trazem as palavras, mas nós temos um site bastante interessante, que é o tufonetics.com, que ele faz também transcrição fonética de expressões, de sentenças, até de pequenos textos. É muito interessante porque a gente, no dicionário, não encontra todas as transcrições, palavras conjugadas de textos. Então, o ideal, nesse caso, é utilizar o Tufonetics. Ele fornece para a gente, né, no inglês britânico e no inglês americano também. Para iniciar, a gente sempre mostra essa tela onde o principal som da língua inglesa é esse som. Ele é chamado de schwa. Ele é esse E de cabeça para baixo aí, né, upside down, e ele é formado com a boca aberta. Eles chamam de som tão assim leve, tão simples, que ele pode chamar de som idiota ou preguiçoso. Eu vou passar aqui e colocar aqui no nosso som para vocês poderem ouvir. Viram aí diversas versões, diversas, né, entonações do som, mas como eu disse, é um som de boca aberta. E o interessante é que ele vai ocorrer na letra A, na letra E, na letra I, O. Então, todas as vogais vão ter esse som. Vamos aos exemplos que fica mais fácil de entender. A letra E, em inglês, o nome dela é I. Então, quando a gente for soletrar, a gente soletra I. Quem tem a letra E no nome, não vai falar E, porque eles não vão entender, tem que falar I. Ok? F-L-A-V-I-O. Não é o caso. Então, a letra E, o nome dela em inglês é I. Se a gente tiver a letra E no nome, nós vamos ter que dizer I. Quais são os sons que a letra E tem em inglês? O primeiro som, o mais comum, é o som do I curto. Desculpa, I longo. É um som longo. Por que longo? Nos dicionários a gente vai ver esses dois triângulos, esses dois pontinhos aqui indicando que a vogal tem que ser longa. O inglês usa muito essa questão de vogal curta e longa. O segundo som é o som do nosso E, parecido com o nosso E em português mesmo. Nos exemplos a gente vai poder definir claramente isso. E também eles usam o som do I curto. Então nós vamos ter um I longo, um I curto. Seria mais ou menos assim. I, e esse aqui, E. Além desse, nós vamos ter, né, o som do schwa, que é o som que ocorre em todas as vogais. Vamos lá. O primeiro conjunto de palavras é quando a letra E, que é chamada de I, que é o nome de I, tem o som do I longo. Aonde esse som aparece? Geralmente, esse som aparece em grupo de vogais, encontros vocálicos, né? Então, vamos lá. A primeira palavra, se, é o verbo ver, né? E vamos utilizar a transcrição fonética para poder caracterizar aqui a pronúncia. Si, um pouquinho prolongado.
see. O segundo som é o número 3, three. Three. Temos o TH aqui, que geralmente nós temos problema para pronunciar, mas aquele som é com a língua entre os dentes, tem até o formato aqui, e pronuncia soltando o ar. Three. Ok? E a terceira palavra é a palavra beach. Beach. Observe o encontro das vogais é com A, muitas vezes, né, da maioria das vezes, dá esse som. E ocorre exceções, mas nesse caso aqui, o encontro vai dar esse I longo. Então, vou repetir. See, three, beach. Faz a diferença quando eu pronuncio com o som mais curto. Bom? O segundo som é um som muito parecido com o nosso é do português. Então, as três palavras. Bad, red, yes. Praticamente igual o nosso português mesmo. Aqui a transcrição fonética não tem nenhuma surpresa. Aqui também não tem nenhuma surpresa. A questão do R. O R, no início das palavras em inglês, tem que ser feito acrescentando um U imaginário. Red. Faz um bico. É um bico mesmo. Red. Red. Certo? Então, nós temos que ter esse cuidado. Gente que fala que é red. Red é outra palavra em inglês que não tem nada a ver com vermelho. Tá? A palavra vermelho em inglês é red. Red. E esquecer de não colocar I aqui no final. É red. Não tem I aqui no final, não. Red. Termina em bad, red. Certo? Então, a última palavra é o yes, que também começa com Y, e a transcrição fonética do Y em inglês é esse J, né, tipo um J, mas que tem um som de I. Bad, red, yes. O outro som do I, do E, que eu falei com vocês, é o som do I curto, e nós vamos entender agora. Aqui nós temos o E com I curto. Ele é uma mistura de E com I, pocket, pocket. Begin, begin, begin. Aqui nós temos dois, mas um é referente ao I. Depois nós vamos estudar. English, English. Eu sempre gosto de lembrar que as nossas sílabas tônicas estão em amarelo, e o que caracteriza a sílaba tônica nos dicionários de fonética é esse pontinho pequeno aqui, certo? Então, pocket, begin, English. O outro som da letra E é o som do schwa. Esse som, conforme eu disse, é um som, é o né? Aquele som bem leve, muitas vezes ele não é nem entendido, ele é quase que inaudível. Vamos aqui às primeiras palavras, as três palavras. Problem, problem. A letra E tem o som do schwa, que é esse Então, problem. Sempre lembrando que a letra M, ao final das palavras, tem um som diferente do português. Português, por exemplo, também termina com EI, né? EI com som nasal. Também. Em inglês, a boca é fechada ao final da pronúncia da palavra. Problem. Problem. A segunda palavra é listen. Já mostra aqui, pintado em cinza, a letra não é pronunciada. É o verbo ouvir com atenção. Listen, sen, an. Listen, listen. A melhor pronúncia, sem pronunciar o T. E aqui a terceira palavra ela é interessante, ela tem dois S e os sons são diferentes. Muito, a gente pode estranhar, mas é diferente. O primeiro som tem o som do E curto que nós falamos lá atrás. E o segundo som é o som do schwa. Então a pronúncia, a melhor pronúncia, mais próxima da deles, né? Porque a nossa ideia é tentar aproximar a pronúncia deles, através dos dicionários, dos padrões fonéticos, tentar aproximar da pronúncia. Falar igual a eles não é tão fácil, mas a gente tentando aproximar fica mais fácil. Vamos entender aqui. A pronúncia da palavra seven, entendendo que
a primeiro E tem o som do E, nosso E mesmo, o E curto, se, e o segundo E tem o som do schwa, an. Então é seven, certinho? Vou limpar aqui e vou repetir essas três palavras que elas são interessantes, tem observações aí a considerar. A primeira é problem, fechando a boca ao final. A segunda, listen, o N prolongando o N, listen, não pronunciando o T. Se a gente for no dicionário, a transcrição fonética vai estar assim, sem o T. Então, se não tem o T na transcrição fonética, não se pronuncia. Por isso é que a gente aconselha, principalmente os iniciantes, a irem ao dicionário para verificar, ou então treinar o ouvido, mas tem a dúvida, vai ao dicionário. E essa terceira palavra, que é muito interessante, que é muito conhecida, todo mundo tem que aprende nos primeiros dias de inglês, seven. Seven. Ok? Muito obrigado. Essa é a primeira parte da letra E. Vamos partir agora para a letra I. A letra I, basicamente, ela tem só esses três sons no inglês, que é o nome dela, que é o som do I. Então, nós vamos ter palavras onde o I vai ter o som de I e onde vai ter o som curto de I. E algumas palavras vai ter a sílaba fraca e nessa sílaba fraca vai ter o som do schwa. Vamos aos exemplos. Essa todo mundo conhece, né? O som, a letra I tem o nome de I e o primeiro som é o som de I. I é um som um pouco mais longo. Time, time, night, fine. Observem que, observações aqui, time, não se pronuncia o E. Night, não se pronuncia o GH. Eu deveria ter marcado aqui, vou marcar agora. Night. Olha a transcrição fonética dessas duas palavras. Não vem com time. Não. A palavra, a pronúncia é time. Time. Fechando a boca. A segunda é night. E a terceira é fine. Fine. Sem pronunciar o E. Por que esse E está sendo importante aqui? Eu já disse na lição da letra A que quando nós temos um E no final da palavra, a vogal anterior recebe o seu nome de origem. Time, I. Estão vendo aqui? E outra coisa também, eu não marquei aqui em cinza, mas esse GH é mudo, é silencioso, e sempre quando nós temos um I antes do GH, a pronúncia dele também vai ser I. Certo? Time, night, fine. Nada de colocar I no final. Agora, o I com som curto. Esse caso aqui é uma exceção do que eu falei agora. Logo agora eu já falei a exceção. É o I curto. Give, give, give. Letra E sem pronunciar. E aqui, por uma exceção, ele não recebe o som original dele. É uma das poucas exceções. Ship, ship, ship. E bit, bit. Vamos aqui às considerações. Primeira palavra, give, é o verbo dar, não é, a letra E não é pronunciar. O som do I é curto, give. Isso poderíamos considerar uma mistura de E com I, give, give. Ship, ship. Observando, nós vamos estudar mais à frente o som do SH. O som do SH é essa representação aqui. Parece um S comprido, que as palavras que têm esse som é o som do SH. Ship. E aqui, bit, bit. Nada de I no final aqui. Só a palavra termina com a letra T e o último som, conforme a transcrição fonética, está aqui. Bit. Agora, uma das partes principais da pronúncia da letra I é quando ele tem o som do schwa. Vamos ver aqui palavras que a gente aprende. Essa primeira palavra a gente aprende também nos primeiros dias. Qual que é a pronúncia mais correta dela? Pelo menos mais próxima do inglês. Pencil. Pencil. Nossa ideia é dizer seal. E nós temos duas considerações. Pencil, ou o L em inglês, ele é pronunciado com a letra no céu da boca, né, fazendo uma subida. Pencil. O I vai ter o som do schwa. Claro,
Não vai ter o som do I, vai ter o som do schwa. Qual que é o som do schwa? Então é pensou. A segunda, malvado, é VL. Aí vamos dizer aqui então, evil. Evil, ao som do I, evil. O som do E com o som do I longo, dois pontinhos aqui, e a sílaba mais fraca é vowel, 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 vowel. Sempre lembrando o L, céu da boca. E a terceira palavra, eu vou até limpar a nossa tela aqui, porque ela é importante e nós temos, né, considerações a dizer sobre o I. Observem bem, a nossa pronúncia é muito clara. Família, o I é muito claro. Em inglês, eles não têm essa clareza na pronúncia do I. Qual que é a pronúncia do I em inglês? É essa aqui. E qual que é esse som? É esse aqui. Então, qual seria a pronúncia da palavra family? Family, family, family. Certo, gente? Então, essa palavra dá para a gente fazer uma pronúncia bem legal nela, utilizando o schwa, o i, com o som do schwa. Family. Certo? Então, encerramos a nossa lição hoje dos sons das letras E e I. Espero que tenham gostado. E se gostaram, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo no Facebook, no YouTube, certo? E também, se não gostar, façam lá o seu comentário, sua crítica, para a gente poder melhorar. Muito obrigado. Também sou estudante.